Atribuição dos dormitórios parte 2. Faz apenas 2 dias desde que os seniores se formaram e os novos líderes foram selecionados para os dormitórios do norte. Foi o que Goldurro, que foi pregado no chão, primeiro pensou. Uma situação extraordinária ocorreu na qual ele, um segundo ano da Academia de Artes Marciais Celestiais, foi empurrado para o chão por um novo aluno. No entanto, ele rapidamente esqueceu o constrangimento. Mesmo tendo protegido todo o corpo com energia interna, parecia que os ossos da parte inferior das costas e pernas estavam quebrados. Kuak! Mumu coçou a cabeça quando viu o garoto no chão, incapaz de suportar a dor. Eu acho que eu o forcei demais. Ele não pensou em controlar sua força, pois ele não virou os mostradores nas faixas em seu corpo. Ele pensou que a pessoa oposta poderia resistir a isso. Mas o que ele poderia fazer agora? Ele não podia desfazer o que já estava feito. Vendo o que Mumu fez, Jin-Yuki tocou sua testa, que tinha começado a bater. Mesmo que ele quisesse permissão para entrar nos dormitórios do norte mostrando seu poder, ele deveria ter pelo menos feito isso com moderação. Nem sequer foi decidido quais dormitórios eles iam entrar, e Mumu acabou de derrubar um veterano bem na frente de todos. E as pessoas já estavam se reunindo. Oh meu! Ele enterrou aquele veterano como uma estaca no chão. Não é estranho que apenas a cabeça está acima do chão? Não, é mais estranho ficar preso no chão assim. A propósito, não é ele? Aquele cara, o garoto que riu em voz alta durante a cerimônia de manhã e acabou indo para a sala do diretor? Isso mesmo. Mas por que sua energia externa é tão forte? Todos estavam agora focados nisso. Ai-Rian, claramente agitado, também falou com Moyuva. Senhorita, acho que teremos que desistir de entrar nos dormitórios do norte. Pelo menos. Ele bateu no líder do chão. Ela não podia processar o que estava sendo dito. Tocar o líder do chão foi como tocar os dormitórios do norte inteiros. E a competição entre os dormitórios era conhecida por ser bastante feroz. No meio de tudo isso, esse cara acabou de levar o líder do chão, que é conhecido por ter amplo poder na hierarquia do dormitório, para o chão. Eu acabei segurando o fio errado aqui? Os lábios de Moilva tremiam. Foi por causa da Mumu e do que ele fez aqui. Não, não, não. Você fez bem. Hein? No final, Mumu elevou o poder do nosso grupo. Desde quando nos transformamos em um grupo? Uma vez que isso aconteceu, qual era o ponto de elevar seus padrões em seleções de dormitórios? Moilva sussurrou para Ai-Rian, que estava intrigado. Eles estão apenas tentando recrutar estudantes que correspondam ao seu gosto, e se esse for o caso, então eles obviamente não aceitarão o que aconteceu. Então teremos que aumentar nosso poder e chamar a atenção deles. Hein? O que você está mesmo? Olhe com cuidado. Moilva se aproximou de Mumu enquanto ela colocava as mãos em ambos os lados dos quadris e falava alto o suficiente para todos ouvirem. Mumu, que tipo de grosseria é essa para o seu veterano que estava testando suas habilidades? Você deveria ter pelo menos feito isso com moderação. Parecia que ela estava repreendendo Mumu, mas na verdade, era diferente. Não foi culpa da Mumu, mas do veterano que o tocou primeiro. Graças a saber disso, as pessoas ao redor estavam murmurando coisas. Mumu inclinou a cabeça e disse: eu agi com moderação. Ele realmente fez. Como exatamente isso parece moderado? Que seja, apenas diga ao sênior que você foi o culpado. Junto com isso, ela sussurrou algo nos ouvidos de Mumu. Apenas corresponda ao meu ritmo. Hein? Mumu ficou intrigado com suas palavras, mas ele logo se aproximou do sênior pregado no chão, e ele coçou a cabeça e em seguida curvou-se para se desculpar. Sênior, eu sinto muito. Kuak, esse idiota está desenfreadamente puxando minha perna. Estava doendo tanto que ele pensou que iria morrer, então as desculpas não chegaram aos ouvidos corretamente. Moilva também se aproximou de Goldurro e disse: oh não, Sênior, você está bem? Mumu nem aprendeu artes marciais, então você não poderia ter se machucado muito, certo? Com essas palavras, o barulho ao redor dela aumentou. Ele não aprendeu artes marciais? Isso é verdade? Então como ele fez o líder do andar ser cavado no chão dessa maneira? Isso foi pura força? Não faz sentido. As pessoas não puderam deixar de se surpreender. Para as pessoas Morin que praticavam energia interna, a força pura significava apenas a força dos músculos. Mas agora eles estavam ouvindo que o líder do andar estava em tal estado apenas por causa da força pura, e isso se tornou um incidente do qual as pessoas não podiam mais rir. Ele não aprendeu artes marciais? Até Goldurro, que estava gemendo de dor, ficou chocado.
Então isso significava que as pessoas se lembrariam deste dia, como o dia em que um líder dos dormitórios do norte tinha sido ferido nas mãos de um novo aluno que não tinha aprendido artes marciais. Enquanto isso, Moilva cruzou os braços e repreendeu Jin-Wook. Ei, Jin-Wook, você deveria ter ido em frente e impedido ele. Tornou-se assim porque o veterano sabia de tudo isso. Ele deve ter tentado testar seu poder e ferir Mumu sabendo que ele não poderia usar energia interna. Vocês são irmãos, você deveria ter estado lá para ele. Senhorita, que Moilva estava tentando fazer com que soubessem para as pessoas que o líder do andar foi quem começou esta confusão. Ah, é isso que ela está planejando? Ele entendeu por que ela estava agindo assim e continuou sua conversa para acompanhar a abordagem inteligente que ela estava tomando. Por um segundo, ele estava prestes a rir, mas acabou se segurando para combinar com seu ritmo. Diga isso. Você fez isso certo ou errado? Acho que estava errado. A senhorita está certa. Meu irmão Mumu, eu deveria tê-lo impedido para que o líder do andar não se machucasse. Com essas palavras, o ambiente começou a zumbir novamente. Desta vez foi por causa de Jin-Wook dizendo que Mumu era seu irmão. A maioria dos estudantes sabiam que Jin-Wook era irmão de Yu Jin-Sung. Mas agora, outra informação foi revelada publicamente. Esse também é o irmão de Yu Jin-Sung? Então, aquele que arrancou os portões? Não, de maneira nenhuma. Ontem à noite, não houve sequer um arranhão em Yu Jin-Wook que lidou com as pessoas que invadiram seu quarto e bateram suas cabeças no teto. Mas o outro é forte. Então quem fez isso? Ah, eu sei. Achei estranho. Eles são irmãos. Ambos são monstros. Isso é tudo? Que tipo de família são eles? Foi outra coisa a não ser dito? Jin-Wook franziu a testa. Neste ponto, ele aproveitou para revelar que foi Mumu quem fez todas as coisas chocantes e limpar os mal-entendidos. Mas parecia que as pessoas estavam mal-entendidos de outra maneira estranha. Ele provavelmente tinha que dizer em voz alta. Isso. Cutucar. Moilva cutucou ao lado com o dedo. Quieto. Você está tentando arruinar tudo, hein? Mas, deixe-os entender mal. E olha, esses caras estão vindo. Quando ele olhou para o lado, ela viu Du Yang-Won do dormitório norte se aproximando deles com o rosto endurecido. E a energia que ele estava liberando era tão forte que as pessoas começaram a dar espaço a ele enquanto ele caminhava. E isso não foi tudo. Olhe para lá. Gian Seorin. Gin Seorin, o gerente do dormitório oeste, estava caminhando graciosamente em direção a eles. Ela estava se aproximando deles enquanto olhava para Mumu. Yang Won, que chegou primeiro, olhou para o líder do terceiro andar do dormitório norte, que foi empurrado para o chão. Isso é verdade? O que você é? Você tentou testar um cara novo com energia externa? Gerente. Isso. Agitado, ele tentou inventar uma desculpa, mas do Yang Won não se preocupou em ouvir. Ele olhou para Mumu e disse: parece que nosso líder de andar cometeu um erro. Como gerente do dormitório do Norte Celestial, peço desculpas. E então ele apertou as mãos. Como ele fez isso, os músculos em sua mão se contraíram, as alunas ao redor estavam olhando para aquela visão com temor. Um homem bonito cheio de ferocidade se desculpando com outro bonito. Onde eu posso mesmo ver tal visão novamente? Ah, foi uma coisa boa para vir aqui. Eles só tinham olhos para Go Yang-Won e Mumu. Claro, as pessoas envolvidas não se importavam. E Mumu também achou que estava tudo bem. O líder do andar definitivamente disse que se ele pudesse vencer o gerente, então ele seria capaz de assumir o lugar e mudar as regras. Então Ilva, Jin-Wook e Ai-Rian podem ficar nos mesmos dormitórios, certo? Então ele tentou perguntar ao gerente sobre competir. No entanto, antes que ele pudesse dizer isso, Du Yang-Won disse algo inesperado. Badu, você está afastado de ser um líder de andar. O que é? Ah, agitado, Go-Du tentou falar, mas não conseguiu por causa da dor. Olhando para o homem com um olhar decepcionado, Du Yang-Won estendeu a mão para Mumu e disse: agora parece que um assento está vago. Eu quero que você preencha esse lugar. Eu? Mumu intitulou sua cabeça. Ai-Rian se aproximou dele e disse: ele está se oferecendo para dar-lhe o lugar do líder do andar. Sam Mumu. Líder de andar? Du Yang-Won sorriu e disse: não só você. Ambos os irmãos merecem. Foi o Jin-Wook. Pelo que ouvi, ambos irmãos são incríveis. Yang-Won se lembrou das coisas que os alunos estavam falando. Ele pensou que era uma pessoa que era famosa, mas se ambos os irmãos eram fortes à sua maneira, ele estava disposto a aceitá-los. Com essas palavras, Jin-Wook disse:
Obrigado pela honra. No entanto, não queremos ser líderes de andar, só queremos que nós 4 vivam nos mesmos dormitórios. Muilva sorriu para essas palavras e acenou com a cabeça. Foi ela quem ordenou a Jin Yuki que dissesse isso. Nisso, o gerente olhou para Muilva e Ai Rian. A longa espada de Muilva e os punhais na cintura de Ai Rian eram irritantes de se ver. Aya. Ele não se importava com os outros, mas odiava aqueles que dependiam de armas. E era uma regra que ele estabeleceu. No entanto, foi um desperdício desistir de Mumu e Jin-Wook por causa disso. Era o momento em que ele estava pensando. Se esse é o caso, por que vocês juniores não vêm aos nossos dormitórios Vento Oeste? Kim Seurin interveio. Ela tinha um forte interesse em Mumu, que levou o líder do dormitório norte para o chão. Du Yang-Won levantou as sobrancelhas e disse: Kian Seurin, eles ainda estão falando comigo. Para isso, ela sorriu enquanto usava o ventilador na mão para cobrir a boca. É tão engraçado que está ficando quente. Engraçado? É engraçado. Você acha que não? De acordo com o que eu ouvi, aquele líder lá se recusou a aceitar esses 4 juntos. Isso? Você está dizendo que você teve uma mudança de ideia e veio convidá-los? Os olhos de Yang Won se contorceram com sua provocação. Kian Seurin, com os lábios se transformando em um sorriso, continuou. O gerente do dormitório norte que sempre grita que armas são algo que só as mulheres usam. Então ele definitivamente não vai dizer a eles que está tudo bem só para obter os 2 alunos que ele quer, certo? Dizendo isso, ela riu novamente. Kian Seurin. Os olhos de Yang Won se foram e mostraram claramente sua raiva. Atrás dele, os outros dos dormitórios do norte se reuniram. E foi o mesmo com os membros do dormitório do oeste. Tang Sou, que seguiu seu gerente, encontrou Mumu e, em seguida, acenou com a mão dela como ela o reconheceu, e em seguida cobriu seu nariz. A combinação de um homem selvagem e uma besta bonita. Ela sentiu que seus olhos eram abençoados quando ela olhou para Du Yang-Won e Mumu de pé, um ao lado do outro. Ela estava tão animada que não conseguia parar o nariz de sangrar. Ela imediatamente ficou atrás de seus membros do dormitório. De qualquer forma, Kian Seurin, que estava gostando desta situação, olhou para Muilva e disse: E quanto a isso, senhorita do grupo? Todos os 4 de vocês podem entrar nos dormitórios do Vento Oeste. Muilva encolheu os ombros no rosto de Kian Seurin, que disse essas palavras. Olhando para isso, Ai Rian mordeu o lábio. O dragão reconheceu o tigre? Kian Seurin, reconhecendo o poder que Muilva tinha sobre eles, foi algo que chocou Ai Rian. Ai Rian, que ainda duvidava de sua escolha até então, agora tinha certeza de que ele tinha que ser leal a Muilva. Grunhir. Yang Won cerrou os dentes com raiva. Se isso fosse, o dormitório ocidental levaria todos os 4 embora. Ele não podia simplesmente entregar tais talentos para o dormitório do adversário. Ele se perguntou se ele tinha que quebrar as regras que ele estabeleceu. Minhas crenças. No entanto, a questão de escolher suas crenças ou os talentos potenciais estava em conflito em sua mente. Foi então. Se ainda não foi decidido, gostaríamos de colocar o dormitório da Espada do Sul na corrida também. Todos viraram os olhos para o dono da voz. Lá estava Hong Yi-hyun, que apareceu com o atual gerente do dormitório sul. O gerente era uma pessoa diferente, e ao olhar de perto, a pessoa tinha uma forte aura ao redor. Hong Yi-hyun olhou para Jin-Wook e disse: Levarei os 4 para o dormitório da Espada do Sul. Com suas palavras, os outros estavam confusos. Antes de perder a oportunidade, o dormitório sul parecia se juntar à batalha para recrutar os 4 também. Eles nunca tinham ouvido falar de algo assim. Mas não era o fim. O gerente do dormitório leste, Muvaseu, também apareceu dos quartéis orientais acompanhados pelos líderes do chão e pelo terceiro discípulo que se juntou recentemente. Até o dormitório do Rio Leste? Os gerentes de todos os outros 3 dormitórios também apareceram? Um líder de andar sussurrou algo no ouvido do gerente do dormitório leste, e o homem acenou com a cabeça enquanto olhava para Moyua. Eu gostaria de convidar a senhorita e vocês 3 para o dormitório do Rio Leste. O dormitório oriental tinha rejeitado abertamente as pessoas das forças do mal. No entanto, eles agora estavam prontos para desistir de seu orgulho único e ofereceram um lugar para todos os 4. Meu Deus! Todos os 4 dormitórios querem levá-los. Houve algum caso assim? Uma situação que nunca tinha acontecido nas atribuições do dormitório. Eu pisei em uma mina de ouro. Nessa situação, a Rian olhou para Moilva como se ela fosse uma deusa.